E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson no nosso curso de Eletricidade Básica. Bem, vamos falar de resistores fixos e variáveis. A resistência não se limita apenas aos condutores. Os componentes elétricos, chamados resistores, são fabricados especialmente para apresentarem uma resistência definida à passagem da corrente elétrica, ou seja, ele já vem com um valor fixo de fábrica, né? Nos circuitos de rádio e televisão, usam-se muitos resistores com os mais variáveis valores. Eles são utilizados para limitar a corrente e para desenvolver tensões menores que os da fonte, né? Então, assim, tem placa na televisão de circuitos que trabalham com menos que 110 volts. Então, quando você liga a televisão na tomada, entra 110 volts dentro dela, mas tem circuito lá dentro com resistores que faz com que essa tensão seja diminuída para algumas placas, né? Então algumas placas trabalham com 12, com 5 e outros valores aí, tá? Seguindo. Os resistores são classificados de duas maneiras. Quanto à construção, pode ser de fio ou de carvão, e quanto à função, tá? Que é constante, variável ou ajustável. Então, olha só, a construção desse resistor pode ser de fio, que são os resistores mais caros, que são aqueles por chuveiro elétrico, né? Que eles trabalham com uma tensão maior, com uma corrente, eles trabalham com uma corrente bem alta, tá? E os de carvão já são aqueles mais baratinhos, né? Os seus valores pode variar em até 20% do valor que ele vem de fábrica. Tá? Alguns variam 5%, outros 10%, outros 15%, até 20% tem uma variação aí. Tá? Agora a função são três tipos. Nós temos os constantes. Então o que é um resistor com uma resistência constante? É aquela resistência que ela não muda o valor. Ela vem com um valor de fábrica, por exemplo, 10 ohm. E ela tem esse valor fixo, tá? Você não consegue mudar esse valor. A variável é aquela que vem com um valor fixo, mas você consegue variar, tá? Um exemplo de resistor variável é o potenciômetro, tá? O que é o potenciômetro? O potenciômetro é aquele que ajusta lá o volume, né, do rádio e da televisão. Aquilo ali seria um potenciômetro. E temos o ajustável. O ajustável ele vem com uma perna móvel, né? Onde você precisa ali de um determinado valor e você ajusta ele naquele valor que você quer, né? Então ele vem lá com um valor máximo de, de fábrica. Por exemplo, ele vem lá com 50, mas você precisa só de 25. Então você vai ajustar ele pode ajustar ele para 25 e colocar lá no circuito. Depois você não mexe mais nele. É diferente do variável, que fica uma perninha ali para fora e você pode ficar mexendo nele a hora que você quiser. Bem, seguindo aí, ele diz: quanto à construção, né? Os resistores de fio, o que acontece? Os resistores de fio são fabricados enrolando-se um fio em um cilindro de cerâmica, tá? Ou outro material isolante. Então você pega um fio com uma resistência conhecida ali, né? Cada metro ali da resistência tem um valor ômico conhecido e você vai ter uma obtenção aí do valor da resistência enrolando uma quantidade necessária de fio nele aí, tá? Um exemplo desse aí é essa foto aí que está aparecendo agora no nosso vídeo aí, tá? Isso aí é um exemplo de resistores de fio. Então, nesse caso aí, é um resistor ajustável de fio, né? Tem o fio aí da resistência, tem esse contato móvel que você ajusta o valor da resistência de acordo lá com o circuito que você for colocar ele. Então, seguindo aí agora, nós temos o resistor de carvão. Os resistores de carvão são feitos de uma pasta composta de carvão, que é um condutor, e de um veículo.
Os fios terminais são inseridos na pasta enquanto ela está mole. O resistor então é coberto por um revestimento plástico. A resistência dos resistores de carvão é determinada pelo ingrediente, tá? A porcentagem de carbono e pelo diâmetro e pelo comprimento, igual a gente viu naquela formulazinha, né, da segunda lei de Ohm, certo? Então aí tem aí um desenho do resistor, né? Ele tem uma resistência fixa, né? Tu vê que ele não tem nenhuma parte móvel. Então esse resistor ele tem uma resistência num valor fixo, tá? Essas coresinhas aí que tem do lado dele aí é o que determina o valor dele, tá? Mais tarde a gente vai ver como que se calcula esses valores aí, beleza? Então, seguindo aí, vamos quanto à definição aí dos resistores. Então, o resistor fixo, eles têm um valor invariável de resistência, tá? É aquele valor fixo que já vem de fábrica lá. Já os ajustáveis, os resistores ajustáveis podem assumir uma série de valores de resistência, dentro do limite do seu valor total ali, né? Então, ele vem de fábrica com um valor total e você pode ajustar ali de acordo com o que você vai usar no circuito, tá? E para assegurar que a resistência se mantém no valor desejado, você coloca lá o cursor no lugar que você quer, né? Fixa ele ali, tá? Esse tipo de resistor, ele não é projetado para ser variado continuamente, tá? Você fixou ele lá na placa lá, ele fica direto. Já os variáveis não, né? Os resistores variáveis são projetados para ajuste contínuo, tá? O eixo que controla o valor da resistência geralmente é ligado a um botão do painel frontal dos aparelhos, tá? Que é o volume, né? Para mudar a estação, aqueles controle ali que você tem ali, tá? Então ele diz aí, dá o controle de volume dos aparelhos de rádio, televisão, utiliza um resistor variável, também chamado de potenciômetro. Tá? Outro exemplo de resistor variável é o reostato, que possui um controle móvel que desliza sobre um fio ou uma mistura contendo carbono. Quanto à aplicação dos resistores, os de carvão eles são mais baratos, porque o que acontece ali? A sua resistência, tá? Ela pode variar de 20% do seu valor nominal. Então você tem lá um valor de fábrica, mas você tem uma variação ali para mais e para menos de 20%. Já os de fio são os mais caros, né? Aquele do chuveiro elétrico. Então você pode usar ele ali tranquilamente ali, porque eles são muito precisos, né? Desde que você compre a resistência equivalente ali para aquele aparelho, tá? Então ele trabalha com uma alta é, concentração de corrente elétrica ali, tá? Então agora a gente vai falar de condutância, tá? Então vamos fazer aí um paralelo de condutância e de resistência. A resistência a gente viu que ela é a dificuldade encontrada pela corrente para atravessar um condutor, né? Então a resistência ela é calculada pela voltagem dividido pela corrente. E a sua unidade de medida é o volt sobre ampere, que é a nossa letra grega ômega, que é o nosso ohm, certo? Já a condutância, o que acontece? Ela é a facilidade encontrada pela corrente para atravessar um condutor. Então ela facilita, ela é o inverso da resistência. Então ela é calculada assim. A unidade pode ser dada, como ela é o inverso, pode ser 1 sobre ômega ou ômega elevado a 1, tá? Esse ômega elevado a 1 também é chamado de Siemens, que é representado aí pela letra S. Então, se escreve assim, tá? Então, ele é representado aí pela letra S. Então, pessoal, seguindo aí, vamos falar então do circuito elétrico resistivo. É o caminho que tem como utilizadores apenas resistores, tá? Circuito elétrico série resistivo é um circuito série
temos componentes ligados de maneira a fornecer um único caminho contínuo para a passagem da corrente elétrica. A corrente em um circuito série é a mesma em todos os pontos do circuito, independente do valor da resistência dos componentes do circuito. Se o circuito for interrompido, em qualquer parte, toda a circulação da corrente é interrompida. Um exemplo prático é a instalação de fusível de proteção nos circuitos. O fusível é sempre inserido em série no circuito a ser protegido, pois um aumento no valor da corrente acima de sua capacidade nominal faz com que ele interrompa toda a circulação de corrente, desligando o circuito e protegendo os elementos do circuito. A soma das quedas de tensão em cada componente do circuito é igual à tensão da fonte. A resistência total ou equivalente do circuito é igual à soma da resistência dos componentes. Vamos lá, pessoal. Seguindo aí, vamos ver agora circuitos resistivos, tá? O primeiro circuito que a gente vai ver é o circuito em série. Então, nós temos aí um circuito, né? Aí, o que a gente vai fazer agora nesse circuito? A gente vai calcular a resistência total dele. Então, o que a gente tem aqui? A lei de Ohm diz o seguinte, que voltagem é resistência vezes a corrente, certo? Sendo que essa resistência, ela é a resistência total desse circuito. Então, num circuito em série, a resistência total, ela é calculada pela soma das resistências que tem nesse circuito. Porque aqui, ó, o que acontece? A corrente, ela vai ser a mesma em todos os componentes. Por isso que a gente fala que esse circuito é em série. Então, todos os componentes vão ter uma mesma corrente, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Não vai ter uma mudança aqui, ó, de corrente. Ele vai sempre ter o mesmo valor aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu tenho que calcular a nossa resistência total. Ela é a soma do 7 mais o 4 mais 7 mais 7. Então, somando aí, nós vamos ter uma resistência total de 25 ohm, certo? Calculando a resistência total, eu posso calcular agora a corrente elétrica, né? Já que ele me deu a tensão. Então, lembrando lá do nosso triângulozinho, nós temos quem vê ri, onde eu quero calcular a corrente. Então, eu vou dividir a voltagem pela resistência. Então, o nosso I aí vai ser a voltagem, que vale quanto? 50. Dividido pela corrente, pela resistência, que vale 25. Então, nós temos aí uma corrente de 2 amperes. Então, a corrente é a mesma em todo o circuito aí, que vale 2 amperes. Então, seguindo aí, ó, o que vai acontecer? A corrente, quando ela passar por esse resistor aqui de 7 ohm, ela vai fazer uma queda de tensão aqui em cima, tá? Se a gente fosse ligar um aparelho, um voltímetro aqui, a gente teria que botar um terminal dele de um lado, um terminal do outro. Então, esse voltímetro, ele seria ligado desta maneira assim, ó, para você calcular a queda de tensão em cima desse resistor aqui, tá? Como ele é o resistor 4, a gente vai calcular aqui como voltagem 4. Então, a voltagem 4 seria o resistor 4 vezes a corrente, que é a mesma. Então, a queda de tensão em cima desse cara vai ser 7 vezes 2, 14. 14 volts, tá? Que, por sua vez, vai ser igual a do resistor 3, que também vai ter uma voltagem de 14 volts. O vetor, aqui em cima do resistor 2, nós vamos ter uma voltagem de 8 volts, né? Então, o que eu estou fazendo? A formulazinha do quem vê ri, né? Para todos eles, para calcular a voltagem em cada um deles. Então, no resistor de 7 aqui, nós também vamos ter uma resistência de uma voltagem de 14 volts. Somando todas essas voltagens, né? 14 mais 14 mais 8
mais 14, a gente vai ter a voltagem total, que é 50 volts, tá? Então, para resumir aí, o que a gente tem? A gente tem que no circuito série, a corrente total, ela é a mesma em todo o circuito, ela não muda, tá? Essa corrente, ela é constante. Então, corrente constante. A resistência total é a soma de todas as resistências que tiverem nesse circuito, né? Quantas resistências existirem aí. A voltagem total, né, o nosso V, o R, a gente vai chamar só de o R total só de R, tá? Por causa da fórmula do quem vê, ri. O nosso V total vai ser a soma da queda de tensão em cima de cada resistor que tiver no circuito em série. Beleza? Então essa daí é um resumo do circuito em série para você guardar isso aí. Então valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí com circuitos paralelos e circuitos mistos. Valeu? Um abraço.